Eu poderia ter simplesmente ignorado. Poderia ter fechado os olhos para o passado, seguir minha vida e deixar as coisas como estavam. Mas não. Contra toda a lógica, contra tudo que já havia acontecido entre nós, eu ainda tinha essa ilusão de que, talvez, só talvez, um simples gesto pudesse mudar algo. Talvez um presente fizesse meus pais olharem para mim com um mínimo de orgulho. Eu estava errado. Naquela tarde, desci do carro, segurei as chaves na mão e toquei a campainha. Meu coração batia acelerado, não de nervoso, mas porque parte de mim realmente acreditava que aquele momento seria especial. Minha mãe abriu a porta primeiro. O olhar dela percorreu meu rosto, depois o carro estacionado no portão. "O que você quer?" "Vim trazer um presente." Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. "Que presente?" Antes que eu pudesse responder, meu pai surgiu atrás dela. Sempre com aquela expressão fechada, como se a simples existência das pessoas ao redor fosse um incômodo. "Que história é essa?" Joguei as chaves para ele, que pegou no reflexo. "Esse carro agora é de vocês." Por um segundo, o silêncio reinou. Minha mãe franziu a testa. "Esse?" "Sim, mãe. É um carro confortável, seguro, está em ótimo estado." Ela olhou para meu pai, depois para o veículo. Ele, por sua vez, apertou os lábios e analisou as chaves na mão. Então, bufou. "Isso só pode ser brincadeira." O tom seco dele me pegou de surpresa. "Como assim?" "Isso é um modelo 2007. Ele ergueu as chaves. "Você está nos dando um carro velho?" Meu estômago revirou. "Pai, esse carro está impecável. Eu cuidei dele como se fosse novo." Minha mãe cruzou os braços, ainda analisando a situação como quem observa um prato de comida estragado. "Você tem aquele carro novinho na sua garagem. Por que não nos deu ele?" Senti o sangue esquentar. "Vocês estão falando sério? Eu estou dando um carro para vocês, e em vez de agradecerem, estão reclamando?" Meu pai deu um passo à frente, jogou as chaves na minha direção e disse com desdém: "Se for para ganhar sucata, prefiro continuar sem carro nenhum." As chaves bateram no meu peito antes de caírem no chão. Olhei para elas, depois para os dois à minha frente. Minha mãe balançou a cabeça, como se eu tivesse feito algo absurdo. "Que humilhação, viu? Isso é o que você acha que merecemos?" Meu coração batia forte, mas não era mais por esperança. Era raiva. "Vocês realmente acham que têm direito de exigir qualquer coisa de mim?" Meu pai bufou. "A gente te criou. Te deu casa, comida, e agora você nos trata assim?" Ri, sem humor. "Criaram. Ou apenas me aturaram enquanto eu crescia? Porque, pelo que eu lembro, eu passei a vida inteira sendo tratado como um estorvo." Minha mãe revirou os olhos. "Ai, pronto, começou o drama." Meu pai apontou para o carro, o rosto vermelho de irritação. "Se você realmente quisesse retribuir, daria algo decente." Senti meu maxilar travar. Respirei fundo, tentando conter a ira que crescia dentro de mim. Então, peguei as chaves do chão e dei um passo atrás. "Vocês querem o carro novo?" Minha mãe ergueu o queixo, convencida. "No mínimo." Fiquei em silêncio por um instante, analisando aqueles rostos cheios de soberba. E então, sorri. "Ótimo." Então fiquei sem nada. Os olhos dele se arregalaram. "O quê?" Minha mãe soltou, como se não tivesse ouvido direito. Dei de ombros, guardando as chaves no bolso. "Não querem esse? Beleza. Agora não terão nenhum." O rosto do meu pai ficou vermelho como um tomate maduro. Ele cerrou os punhos. "Você não pode estar falando sério." "Ah, mas eu estou." Me aproximei um pouco, olhando diretamente nos olhos dele. "Vocês acham que têm direito de escolher?"
Acham que podem cuspir num presente e ainda saírem por cima? Minha mãe abriu a boca, mas eu não dei chance. Vocês deviam ter aprendido uma coisa nessa vida: quem não sabe valorizar o que tem, acaba sem nada. Virei as costas, entrei no carro e bati a porta com força. No retrovisor, vi minha mãe atônita e meu pai tremendo de raiva. Liguei o motor e acelerei, saindo dali sem olhar para trás. E naquele momento, tomei uma decisão. Se eles queriam me tratar como um caixa eletrônico, sem respeito, sem gratidão, então eles iam aprender. Querendo ou não. Eu achava que o episódio do carro tinha acabado ali. Que meus pais iriam engolir a frustração e seguir em frente. Mas eu subestimei o orgulho deles. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar sem parar. Ignorei as primeiras ligações, mas quando vi que minha tia estava ligando, resolvi atender. Você enlouqueceu? Ela disparou assim que atendi. Fechei os olhos, já sentindo a dor de cabeça chegar. Bom dia para você também, tia. Como você pode humilhar seus pais assim? Eles estão arrasados. Sua mãe não para de chorar. Revirei os olhos. Ah, agora ela chora? Mas ontem, quando jogou as chaves do carro na minha cara, estava bem sorridente. Não fala assim. Você foi ingrato. Seu pai te criou, te sustentou. Eu ri, incrédulo. Meu pai? Sustentou? Quando? Porque, pelo que eu lembro, fui eu que comecei a trabalhar cedo para pagar minhas próprias contas. Ela ficou em silêncio por um instante. Mas logo voltou à carga. Não interessa. Você exagerou. Um carro velho, sério? Você sabe que eles têm uma reputação. Como vão sair por aí num carro 2007? Senti o sangue ferver. Ah, entendi. Então o problema não é o carro, é a aparência. É o que os outros vão pensar. Claro que é. O que você queria? Que seus pais andassem por aí num carro ultrapassado enquanto você dirige um modelo novo. A paciência que eu ainda tinha se dissolveu. Sabe o que eu queria? Pais que valorizem o que recebem, em vez de agir como se fossem celebridades esperando brindes de luxo. Você está sendo cruel. Não, tia. Cruel foi o que eles fizeram comigo a vida inteira. Agora, se me der licença, tenho mais o que fazer. Desliguei o telefone antes que ela retrucasse. Respirei fundo. Eu já devia esperar isso. Meus pais nunca perderiam a oportunidade de fazerem o papel de vítimas. E eles não iam parar por aí. No mesmo dia, enquanto trabalhava, meu celular apitou com várias mensagens. Um amigo me mandou um print de uma publicação no Facebook. Minha mãe havia escrito um longo texto dramático, falando sobre como estava arrasada porque o próprio filho a desprezava. Ela dizia que eu havia dado um presente ofensivo e a tratado como lixo. Nos comentários, dezenas de conhecidos compartilhavam mensagens de apoio. Como pode tratar seus pais assim? Filho ingrato. Se não fosse por eles, você nem existiria. Vergonha. Eu no lugar dos seus pais nunca mais falaria com você. Fechei o punho. O sangue latejava nas minhas têmporas. Eles queriam me transformar no vilão. Eles queriam que eu corresse atrás, pedindo perdão. Pois bem. Eles iam descobrir que me cheram com a pessoa errada. E que eu não era do tipo que abaixava a cabeça. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que quem grita mais alto nem sempre está certo. Mas quem sabe usar as palavras certas, no momento certo, pode virar qualquer situação. Meus pais estavam jogando sujo, tentando me pintar como o pior filho do mundo. Pois bem, se querem guerra, guerra eles teriam. Depois da enxurrada de mensagens que recebi por conta da postagem da minha mãe, percebi que precisava agir. Mas não ia responder no calor do momento. Quem se desespera, perde. No dia seguinte, fiz minha própria postagem.
Sempre trabalhei duro para conquistar tudo o que tenho. Nunca pedi nada aos meus pais, nunca precisei deles financeiramente. Mas, quando tive a oportunidade de retribuir, dei um carro de presente para eles. O carro era de 2007, sim, mas estava em perfeitas condições, confortável, seguro. Fiz isso de coração. E sabem o que recebi em troca? As chaves jogadas na minha cara e gritos dizendo que eu era um ingrato por não dar o carro mais novo. A verdade é que algumas pessoas não querem ser gratas, querem ser mimadas. E eu não participo mais desse jogo. Postei e deixei rolar. Não demorou muito para os comentários começarem a pipocar. Que absurdo! Eles deveriam ter sido gratos. Eu ficaria feliz até com uma bicicleta de presente. Incrível como tem gente que nunca se satisfaz. Você fez certo. Não tem que sustentar ego de ninguém. Em poucas horas, a maré virou. A história se espalhou e, ao invés de me pintarem como vilão, agora meus pais estavam sendo vistos como interesseiros e ingratos. E claro, eles não gostaram nada disso. Naquela noite, estava em casa quando a campainha tocou. Já imaginava quem era. Abri a porta e lá estavam meus pais. Meu pai de braços cruzados, minha mãe com os olhos vermelhos de raiva. Você nos expôs na internet. Minha mãe rosnou. Eu apenas contei a verdade e respondi, sem me abalar. Mentiroso. Ela berrou. Você distorceu tudo. Agora todo mundo tá falando da gente. Meu pai avançou um passo. Tire essa postagem do ar agora. Cruzei os braços e olhei para os dois, sentindo um prazer frio crescer dentro de mim. Engraçado, vocês não se importaram quando fizeram a mesma coisa comigo, né? Quando postaram me chamando de ingrato, não pensaram que eu poderia me sentir mal. Mas agora que estão no fogo cruzado, querem que eu apague? Minha mãe gaguejou, procurando uma resposta. Meu pai bufou. Você não pode nos humilhar desse jeito. Sorri de lado. Ah, mas vocês podem me humilhar, né? Somos seus pais. Você nos deve respeito. Respeito se conquista, pai. Não se exige. Minha mãe começou a chorar. Mas dessa vez, eu não senti um pingo de culpa. Escutem bem, e continuei, minha voz mais firme. Eu passei a vida toda tentando agradar vocês. Tentando provar que era bom o suficiente. Mas chega. Se vocês querem manter essa guerra de orgulho, beleza. Mas saibam de uma coisa. Meus pais me encararam, tensos. A partir de agora, vocês não ganham mais nada de mim. Nem presente, nem dinheiro, nem apoio. Querem me pintar como vilão? Que pintem. Mas saibam que, diferente de vocês, eu sei como andar sozinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai cerrou os punhos, minha mãe soluçava baixinho. E então, sem dizer mais nada, eles viraram as costas e foram embora. E eu sabia. Essa guerra ainda não tinha acabado. Eu sabia que meus pais não iam aceitar essa humilhação calados. Eles sempre odiaram perder. E agora que tinham sido expostos, não iam recuar sem uma última cartada. E eu estava certo. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era meu chefe. Precisamos conversar. Pode vir até a empresa agora? Meu estômago afundou. Algo estava errado. Quando cheguei à empresa, notei os olhares estranhos dos colegas. Sussurros. Alguns desviavam o olhar. Outros pareciam se divertir com algo. Respirei fundo e entrei na sala do meu chefe. Ele me encarava com uma expressão séria. O que está acontecendo? Ele girou o monitor em minha direção. Na tela, um e-mail anônimo havia sido enviado para a diretoria da empresa. O texto era um veneno puro. Como uma empresa séria pode manter um funcionário tão arrogante e ingrato? Um homem que humilha os próprios pais,
que se gaba de sua riqueza enquanto despreza a família. Esse é o tipo de pessoa que vocês querem representando a empresa? Minha visão ficou turva de raiva. Eu sei que isso é mentira, e meu chefe disse, cruzando os dedos sobre a mesa. Mas precisamos entender a gravidade da situação. Isso está circulando entre nossos clientes. Está manchando sua imagem e, por consequência, a da empresa. Fechei os olhos, tentando conter o ódio subindo pela garganta. Meus pais tinham feito isso. Tinham tentado destruir meu nome, minha carreira. No caminho de volta para casa, minha mente fervia. Eles podiam aceitar qualquer coisa, menos perder. Então, se não conseguiam me dobrar, iam tentar me derrubar. Não iam conseguir. Parei na frente da casa dos meus pais e toquei a campainha com força. Meu pai atendeu e, ao me ver, sorriu de canto. O que foi, filhinho? Veio pedir desculpas? Entrei sem ser convidado e encarei os dois. Minha mãe estava sentada no sofá, parecendo tensa. Vocês passaram dos limites, e falei, a voz cortante. Tentaram destruir meu nome. Meu trabalho. Meu pai riu, debochado. Você achou que podia nos expor na internet e sair impune? Achou que ia nos fazer de palhaços? Minha mãe abaixou a cabeça, mas não disse nada. Ela sabia que aquilo tinha ido longe demais, mas jamais desafiaria meu pai. Eu só contei a verdade e retruquei, firme. E vocês provaram para o mundo que são exatamente o que eu disse. Meu pai me olhou com ódio. Você nunca foi um filho de verdade. Sempre foi um investimento que não deu retorno. Aquelas palavras queimaram, mas eu já esperava algo assim. Sorri. E agora esse investimento vai garantir que vocês paguem o preço. Peguei o celular do bolso e apertei um botão. O gravador de voz estava ligado. O rosto do meu pai mudou na hora. O quê? Apertei o play e, imediatamente, sua voz saiu alta e clara. Você nunca foi um filho de verdade. Sempre foi um investimento que não deu retorno. Minha mãe ofegou. Meu pai avançou para cima de mim, mas eu já estava perto da porta. Se tentarem mais alguma coisa contra mim, esse áudio vai para todos que vocês conhecem. Vamos ver quem sai perdendo dessa vez. Ele parou, tremendo de raiva. Minha mãe começou a chorar. Você não faria isso. Tentem mais uma vez, desafiei. E descubram. Saí sem olhar para trás. Dessa vez, eles sabiam. A guerra tinha acabado. Depois daquela última conversa, achei que meus pais iam recuar. Mas eu subestimei o desespero deles. Pessoas como eles não sabem perder. Afinal, estavam acostumados a me manipular, a me controlar. Sempre que eu tentava sair do jogo deles, davam um jeito de me puxar de volta. Mas agora as regras mudaram. E eu estava pronto para dar o checkmate. 3 dias depois, recebi uma nova mensagem. Era um e-mail da empresa. O assunto: investigação encerrada. Meu chefe fez questão de me chamar pessoalmente. O comitê analisou tudo. Não há provas que justifiquem qualquer ação contra você. Essa história morreu aqui. Eu assenti, aliviado. Mas ele não parou por aí. Aliás, fizemos uma checagem completa. E descobrimos algo interessante. Ele me entregou um papel. Meus pais estavam pedindo dinheiro em meu nome. Eles haviam tentado convencer alguns dos clientes da empresa de que eu estava enfrentando problemas financeiros. Falsificaram histórias, usaram a pena para arrancar doações. Foram pegos em flagrante. Eu não queria acreditar, mas as provas falam por si. Fechei os olhos e ri baixo. O desespero deles não tinha limites. Mas agora, eu tinha todas as cartas na mão. Era hora de encerrar o jogo. Dessa vez, eu não fui sozinho. Toquei a campainha da casa dos meus pais e esperei.
Quando meu pai abriu a porta, encontrou não apenas a mim, mas também um oficial de justiça. O pânico passou pelo rosto dele. O que é isso? Entreguei os documentos na mão dele. Vocês tentaram me destruir. Tentaram acabar com meu nome, minha carreira. E agora, vão pagar por isso. Ele folheou as páginas, a expressão ficando cada vez mais tensa. Minha mãe apareceu atrás dele, empalidecendo ao ver a papelada. Era uma ação judicial. Processo por difamação, falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Você não pode fazer isso com a gente. Minha mãe gritou. Posso. E já fiz. Meu pai apertou os dentes, tentando manter a pose. Você quer nos ver falidos, é isso? Cruzei os braços. Vocês vão aprender que não podem pisar em mim e sair impunes. Eles se entreolharam, tentando achar uma saída. Não existia saída. Vocês podiam ter tido um filho leal. Mas preferiram tentar me usar até o fim. Agora vão colher o que plantaram. Virei as costas e fui embora. Dessa vez, sem olhar para trás. Nos meses seguintes, a história se espalhou. O golpe que meus pais tentaram dar foi descoberto e ridicularizado. Perderam credibilidade, perderam aliados. Perderam tudo. E, pela primeira vez, ficaram em silêncio. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de se aproximar. Eles finalmente entenderam que o jogo tinha acabado. E que eu era quem tinha vencido.